Olha, o mundo segurou um pouco a respiração, o pessoal ficou respirando devagarinho, porque dois países que têm bombas atômicas estavam se ameaçando mutuamente. Índia tem bomba atômica, Paquistão tem bomba atômica. A disputa é uma região fronteiriça entre eles ali, que provocou todo esse problema, essa ameaça. Agora, por que isso surgiu? De onde vem esse conflito? Para a gente poder entender, nós pedimos aqui ao professor João Paulo Nicolini Gabriel, que é professor de Política Internacional do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor João Paulo, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos que nos ouvem, e é sempre um prazer falar, inclusive, sobre esses assuntos de causa extremamente importante para a continuidade da humanidade, né, como um todo, como você falou, dois países quando entram em guerra, e principalmente quando tem bomba nuclear, é sempre uma questão a ser levada em consideração, tanto por autoridades da comunidade internacional, né. Agora, João Paulo, qual é o motivo, então? O que eles disputam naquela região? Olha, essa é uma questão historicamente que existe, enfim, desde a separação do subcontinente indiano com a sua independência, né, durante a Guerra Fria. É uma região que historicamente é povoada por maioria muçulmana, contudo, desde aquele momento, 47, quando houve a partilha, né, entre Paquistão e Índia dos territórios, era um governo majoritariamente hindu, né, um governo formado por hindus, mas uma população majoritariamente muçulmana. A escolha foi ali por se tornar parte da Índia, e aí desde então os países têm uma divergência por aquela região. É uma região de importância geopolítica, né, por ser uma região de passagem entre Paquistão, Índia e China. A China também reivindica parte dos territórios, inclusive entrou em guerra com a Índia em 62. Mas é uma região de importância geográfica, né, porque ali é uma região onde correm os rios que vêm do Himalaia. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, 77% da água que é consumida pela população paquistanesa, que é uma população maior que do Brasil hoje já, decorrem, né, de nascentes que passam por ali. Então tem uma importância também humanitária aquela questão, né? E hoje, né, com o alvorecer de governos nacionalistas por ambas as partes, você tem, né, maior pressão na sociedade, maior pressão dos governos, por tais bandeiras que envolvam, né, enfim, que aguçem a rivalidade entre ambos, né, que são dois países historicamente, né, muito mais do que rivais e pautados por uma inimizade histórica, né. Agora, professor João Paulo, vamos dizer assim, o detonador dessa crise foi um atentado feito contra cidadãos da Índia, que foram assassinados, pelo menos 26 homens morreram num atentado acontecido nessa região da Caxemira? Sim, a gente tem que lembrar que desde 2016, né, a gente já tem visto questões importantes acontecendo nessa região, né, então 2016, mas principalmente 2019, a gente já tinha a Índia, por exemplo, revogando o status de região especial ali, que era como se fosse uma Catalunha, espécie, né, como se tem uma maior autonomia, o governo indiano retirou, e aí desde então ele começa a querer investir, por exemplo, numa presença maior do Estado indiano, que tem causado grande reticência da população local e do Paquistão, né. E isso tem motivado até reações mais enérgicas da Índia, com o que ela clama que é o Paquistão ajudando grupos terroristas que atuam ali naquela região, né? Algo que não é muito baseado numa percepção de inimizade dos países do que propriamente fatos que são concretos do ponto de vista de factíveis, né? Agora, nesse último momento, né, o que teve foi um atentado que um grupo local reivindicou. Eram 26 turistas, justamente nesse momento que a Índia tenta impulsionar o turismo na região. E aí a Índia considera que aquele grupo teve apoio do serviço secreto paquistanês, né? Uma reivindicação que eles sempre fazem, né? E o Paquistão diz que não teve nem nada relacionado, só que a Índia, dessa vez, ela tomou a atitude de bombardear partes do território da Caxemira, que está sob a administração do Paquistão, e partes do Paquistão, que é mais grave do que 2019, quando foram só ataques à região da Caxemira, né, que a Índia coordenou. Então, nesse momento, né, você teve também a Índia justamente querendo tomar medidas mais enérgicas, como impedir a passagem de água, né, fazer barragens ali para pressionar o Paquistão, algo que é visto até com muito temor por agências internacionais, como o Banco Mundial, etc., por questão humanitária.
E o Paquistão, dessa vez, né, com o governo que ele tenta atualmente se manter mais crível e apoio popular, quis fazer uma resposta, né, mais enérgica, e aí retaliou, né, usou drones, usou diversos mecanismos para tentar retaliar dentro do Estado indiano. E aí ambos os países estiveram à beira, né, do que fosse uma declaração formal de guerra. Professor João Paulo, o arsenal nuclear desses dois países é grande? Dá para ter uma ideia? Sim, aproximadamente, Índia e Paquistão gozam de mais ou menos 170 bombas nucleares, né? Com potencialidade, então, de destruição mútua, né? Aquilo que tinha medo na Guerra Fria, né? Que se falava do MED, né? Ambos os países também têm, né? Então, assim, são dois países que julgam que não vão utilizar por primeiro a bomba nuclear, né? Que não vai ser o primeiro tiro. Contudo, né, tem capacidade de reação também, né? Então, assim, são dois países que têm programas nucleares, e é bom dizer, para o pessoal que nos assiste, que são dois programas que cresceram à revalia do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Tá? Eles são dois países que não aceitam, né, as regras internacionais de não proliferação, eles tiveram depois acordos voluntários com as agências de não proliferação, contudo, são muito reticentes, né, à assinatura do Tratado de Não Proliferação, então são programas que cresceram justamente nesse contexto também muito militarizado. Tá? Isso aí é uma questão que envolve a diplomacia internacional e também envolve as suas tendências de disputas locais. Mas realmente são dois países que têm arsenais nucleares muito consideráveis, e são dois países, que é importante dizer, que tem apoio, né? O governo indiano atualmente gosta de um apoio maior dos ocidentais, e o governo paquistanês tem um apoio chinês, por exemplo. A gente tem que lembrar que hoje 81% das armas do Paquistão vem da China, tá? E a Índia hoje tem maior apoio dos ocidentais, né, com a compra de novos armamentos. Mas a indústria nuclear e a indústria militar indiana, ela tem grande capacidade, porque a Índia é um país que, nesse contexto militarizado, tem uma grande capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Professor João Paulo, muito obrigado por sua gentileza, viu? Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Heródoto. Professor João Paulo Nicolini, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, 170 ogivas nucleares. Já pensou o risco que a humanidade está correndo ou não? Pois é.